Olá, alunos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer então uma revisão de tudo que nós já estudamos no segundo trimestre, tá joia? Bom, de tudo, né? Estudamos dois títulos aí e nós vamos falar hoje um pouquinho sobre essa apostila, Reinos Africanos da Antiguidade, e também sobre as civilizações hídricas da China e da Índia. Então acompanha comigo, estou aqui com as minhas apostilas, espero que vocês também estejam com as apostilas de vocês, para a gente revisar então um pouco esse conteúdo. Tá joia, pessoal? Olha só, aqui nós aprendemos então sobre esses reinos antigos, né, da África, ok? Lembrem-se sempre que o Egito é um reino antigo africano, né? E a gente quase não fala e tal, e essas civilizações que a gente estudou, todas elas, né, a gente já estudou algumas, todas elas, então, fazem parte aí dessas primeiras, né, civilizações. Nós já estudamos o Egito, nós estudamos aquelas civilizações que viviam ali pela Mesopotâmia, né, e hoje a gente vai ver essas duas civilizações também, esses reinos africanos, que são o reino Kush, o reino Ashum, ok? E vamos estudar também China e Índia, que está ali mais para o extremo oriente. Ok, pessoal? Então, ó, aqui nessa apostila sobre reinos africanos da antiguidade, segue aí comigo, pessoal. Primeira coisa, se não tem número na sua apostila, coloca o número, coloca desde a capa até o final, de número um, 2, 3, que a gente vai falar um pouco de número aqui, tá bom? Colocou aí? Renomear, então, só renomear, não colocar colocar números, então, na sua apostila, tá joia? Olha só, então na página 2 da sua apostila, eu começo assim, ó, dicas para o estudo dessa apostila, né? Esse conteúdo só tem aqui nessa apostila, o livro não contempla esse assunto, nem reinos africanos da antiguidade e também não tem sobre a China antiga, tá? Então a China é uma das civilizações mais antigas também, ok? E o livro, nosso livro que nós adotamos esse ano, não contempla esse assunto, tá joia? Mas não tem problema, nós temos aí essa apostila para a gente poder estudar, tá bom? Sobre esse assunto. Olha o ponto número 2 aí, ó. Leia a apostila e faça anotações se for preciso. Ela será a base para futuras atividades. Então, a PES, a vai ser essa apostila que vai ser sua base, tá joia? Sobre esses reinos africanos da antiguidade também, tem um vídeo lá no nosso AVA, né, que fala bem completinho, bem igualzinho aqui a nossa apostila, tá joia? Então, assistam lá o vídeo, faça anotações aqui no seu caderno ou na apostila, tá joia? Mas escreva, né? Esteja sempre escrevendo, que é para você aprender. Enquanto você escreve, você também aprende, tá bom? Olha só, e aí o texto ele vai começar, né, falando da diversidade, então, que é o reino africano, né, que é esses reinos africanos da antiguidade, que na verdade que é a África em si, né, uma grande diversidade de povos aí. Nós vimos lá os egípcios, que foram mais de 3.000 anos de história, né? Antes deles, nós vimos lá aqueles povos que caminhavam, né, procurando lugares melhores para poder fazer agricultura, para poder eh, fazer sua agricultura e sobreviver. Lembra disso? Olha só. E aí, sobre a diversidade, então, dos povos africanos, eu vou ler o título, é uma revisão, né? Eu vou ler o título e fazer algum comentário e vocês vão anotando aí, tá bom? Bom, a diversidade dos povos africanos, então, a gente falou que hoje, né, o continente inteiro faz parte dele 54 países, tá? Dos quais até coloquei na atividade de vocês que 5 deles falam a língua portuguesa também, tá joia? E que a divisão, né, os limites territoriais que hoje nós temos no continente africano, ele foi imposto, né? Foi feito pelos europeus que lá estiveram durante muito tempo. Tá joia, pessoal? E aí,
O próximo título fala assim, alguns reinos africanos antigos, e aí vai falar para a gente, né, a localidade, né, e vai falar sobre o Império da Núbia, ou civilização núbia também, que é parte desse povo antigo, ok? E que vai, né, surgir a partir dessa civilização, o chamado Reino Kush. Se você olha aí na sua página 4, antes, na sua página 3, olha só, é, o reino Kush, então, ele manteve trocas comerciais e trocas culturais também com o povo egípcio, tá? Essas trocas culturais, pessoal, é interessante a gente pensar nessas trocas culturais justamente porque o ser humano essas trocas culturais é que vai mover muito a história, tá? Lembra da agricultura que os homens aprenderam lá no período neolítico e com as andanças do homem de um lado para o outro, ele vai passando esse conhecimento, vai passando essas ideias, o homem vai observando ao seu redor e vai transformando então a natureza. Isso é muito interessante, a gente vai ver muito isso na história, essa troca de cultura também. Tá bom? Bom, seguindo aí então, e aqui o texto de vocês fala o seguinte, que nós já estudamos o Egito, né? E sabemos que foi um reino poderoso, mas foram 3.000 anos de história, então muita história aconteceu. E o texto fala o seguinte para a gente, ó, o reino Cush foi conquistado pelo Egito, que também foi conquistado pelo povo cuxita. Então, o Egito, ora, conquistou o povo cuxita, ok? E o povo, de um outro momento, foi o povo cuxita quem conquistou o Egito. Então, para a gente ver aí tamanha essa troca cultural entre esses dois povos, tá? Nós vemos o politeísmo egípcio, né? Os vários deuses egípcios, as suas práticas funerárias, a mumificação, o reino Kush também vai pegar alguns deuses e principalmente a mumificação também. Olha que interessante, né? Bom, seguindo aí na apostila de vocês, vai falar aí como que começou então o reino Kush, né? E vai falar aí que nos primeiros tempos eles eram caçadores e coletores, né? E depois, com o tempo, eles também aprenderam a represar e distribuir as águas para fazer agricultura. Com isso, eles vão deixando aos poucos de ser nômades, ok? E vai se tornar um reino grandioso, né? Um reino forte depois, tá bom? Aí tá aí, ó, a história de Cush está estritamente ligada à história do Egito, né? Então, muita coisa foi achada de um lugar no outro. Então, ali na civilização núbia, ali que fica também perto do Egito, né? Tem o Egito, né? Fica no Rio Nilo, perto do Egito. Então, eles eram vizinhos e sempre em conflitos, né? Um conquistando o outro, conquistando o outro. Seguindo aí, a apostila vai falar para a gente sobre a 25ª dinastia dos faraós negros. Então, pessoal, quando então o reino Kush vai conquistar o Egito, alguns reis, né, do povo cuxita, eles vão então se tornar faraós do Egito, tá? Inclusive a coroa no desenho aí deve estar meio escuro, não dá para ver direito, mas eles usam duas serpentes sobre a cabeça, né, na sua coroa, digamos assim, que significa que ele é o faraó tanto de um reino quanto de outro. Ele é faraó tanto do Egito quanto do povo cuxita. Seguindo aí na apostila de vocês, depois a gente vai ver algumas características interessantíssimas sobre o reino Cush, né? Uma delas é que o rei ele é escolhido, ele é votado, né? Aquele que é mais forte, aquele que sabe mais sua história, aquele que sabe mais sua cultura, é o que vai se tornar rei, tá? Mas eles têm ali uma simbologia também que quando eles vão ser eles vão jogar uma semente, né, na terra, e se aquela semente germinar, isso é uma pergunta para os deuses, se a escolha deles, se a eleição deles em relação ao rei foi acertada ou não. Olha que interessante, né? Nós não havíamos visto isso em outros reinos, em outros povos que nós já estudamos, nós não havíamos isso. Então, é uma coisa única aí
do reino Kush. Outra coisa, pessoal, é a posição das mulheres. As mulheres têm muito poder, então, no reino Kush. E isso é interessante, tá? Muito interessante isso daí também, que nós não tínhamos visto em outros reinos. Nós sabemos, inclusive, que no Egito houve algumas rainhas, né? Como, por exemplo, a Cleópatra, ok? Como, por exemplo, a Cleópatra, que foi então uma rainha do Egito. Bom, seguindo aí, né, tem o poder das rainhas mães cuxitas, então elas apoiavam seus filhos, ora elas mesmas governavam, tá bom? Seguindo um pouco mais aí, para alguns historiadores, a participação da mulher na política e o controle do governo, né, sobre o ouro, as pedras preciosas e o ferro, ajudam a explicar a prosperidade, né, do reino Kush e sua longa vida. Olha aí que interessante, né? Depois, pessoal, vem o chamado Império Axumita, né? E aí vai explicar como que isso vai acontecer, né? Que o Egito e o Kush vão estar sempre em conflito. E aí mais embaixo aí, ó, o domínio cuxita sobre o Egito terminou em 662 a.C., quando os assírios, então, conquistaram a região, né? E os egípcios depois expulsaram os assírios e só que os persas invadiram o Egito. Então, assim, o Egito já estava bastante enfraquecido, a gente pode pensar, né? Depois, ó, durante a desagregação do Império Egípcio, o reino Kush continuava a participar como intermediário no comércio. Lembra dessas ligações comerciais? Elas vão se perpetuar por muito tempo, tá? Olha só, Cush então foi conquistado pelo reino de Axum, né? Então Cush vai sofrer vários ataques e ele vai ser conquistado então por um reino chamado Axum. Seguindo aí na apostila, pessoal, vai falar então mais. Na apostila aí de vocês vai falar um pouco mais sobre o reino de Axum, né, que é o comércio com várias regiões, como localizados junto ao mar Mediterrâneo, Vermelho e Índico. As Xumitas promoviam trocas comerciais e culturais com o povo da Pérsia, da Arábia, da Índia e de Bizâncio. Então, observe essa troca cultural, pessoal. Essa troca cultural ela é importantíssima, ela é interessante para a gente pensar como que o homem, então, vai aprender, como que o homem, então, vai inventar coisas com essa troca, o quê? De ideias, troca de culturas, troca de informações. Então, o comércio se a gente for pensar, o comércio é muito interessante, que faz com que o homem ele transite, com ele caminhe, que ele rode, né, por vários lugares, levando suas crenças, suas ideias, tá? Levando o que ele acredita, o que ele sabe e recebendo também várias informações. Bom, seguindo aí, né, na região de Golfo de Túnez, formou-se outro grande reino da antiguidade, chamado Cartago, ou Cartago, né, criado pelos fenícios no final do século IX a.C., comandado por poderosos comerciantes. Cartago também, pessoal, então, é um reino importante, né, aqui dentro desse assunto que nós estamos estudando, ok? Depois vem um texto aí bem interessante sobre a rainha de Sabá, né? Rainha de Sabá, que é considerada uma rainha muito inteligente e muito bonita também, né? Dizem que Sabá, na Bíblia tem histórias, então, sobre esse local, sobre Sabá, ok? E sobre a prosperidade, então, desse reino. Depois, pessoal, tem aí falando sobre os povos do deserto do Saara, né? Que são os taroegues. Tá aí, né? São os taroegues, ok? Que eles então são povos que vivem no deserto, que eles sabem muito sobre o deserto, sabem viver bastante sobre no deserto, né? Porque eles passavam então bastante comércio então ali pelo deserto, tá joia? Bom, finalizando então essa apostila aí, o reino puro dos reinos africanos da antiguidade, vamos passar aqui para as civilizações hídricas da China e da Índia. Pessoal, a China é uma das civilizações mais antigas, né? Então, nós estudamos ali algumas civilizações da África, né? Acabamos de ver, então, o Egito, o Reino Kush, Reino Axum,
ok? Reino Ashum, e, e agora a gente vai ver ali chegar isso muito ali na África, né? No Ocidente, digamos assim. Vamos agora para o extremo Oriente, falar então sobre a China e um pouquinho só sobre a Índia, né? Ficou bem pouquinho aí na apostila de vocês, mas não tem problema, tá? Então, a China antiga, né, ela vai se basear também, assim como os egípcios se basearam num rio chamado Rio Nilo, a China, ela também tem um rio importante na sua história, que é o chamado Rio Amarelo. Tá bom? O rio, então, vai ser sempre importante para essas civilizações antigas, porque eles dependem, então, da, da agricultura, né? Eles dependem da agricultura para a sua sobrevivência. Bom, seguindo aí, eu também enumerei aqui a minha apostila, nós vamos ver aí na página 3 que as culturas, então, vão se misturar, né? São formas diferentes de fazer várias coisas, e aí tem a seda. Até hoje a China, né, ela é conhecida assim pela qualidade desse tecido chamado seda, ok? E lá na antiguidade tem aí na apostila de vocês como que eles faziam então essa seda. E vocês viram numa aula, né, que tem o bicho da seda e todo um tratamento muito especial com a seda. E essa seda eles faziam negócios então com esse tecido que foi, né, de grande importância, de desenvolvimento, de riqueza para o povo chinês. Bom, depois começa as chamadas dinastias, pessoal. Dinastia, então, nada mais é que um período de tempo que uma mesma família fica no poder, tá bom? Então, cria-se as chamadas dinastias. E aí a história da China, a história vai se dividir aí em 4 etapas, então, da sua história. A primeira é a Shang, né, que é a chamada primeira dinastia, cuja existência é comprovada, né, pelos arqueólogos. Nessa dinastia foi quando eles desenvolveram a escrita, e isso é uma das mais antigas, né? Então, a escrita, ela vai ser, conforme a sociedade vai se desenvolvendo, a escrita, ela vai sendo necessária. Conforme a agricultura vai se desenvolvendo, a escrita vai se tornando bastante necessária, ok? Também teve, né, o desenvolvimento de trabalhos com o bronze, com armas, urnas funerárias, carros de guerra e artesanatos também, tá? E houve nessa dinastia aí, chamada Shang, houve também guerras de conquista, tá ok? Depois vem a chamada dinastia Zhou, né, que eles reinaram por cerca de 600 anos. Então, essa dinastia chamada Zhou, eles vão governar, né, dividir, então, aí, esses 600 anos dentro dessa família, né, essa dinastia aí, entre vários reis de uma mesma família. Bom, eles então se alinharam aos nobres do interior e também expandiram seu território, ou seja, eles tentaram se apoiar o seu poder com aqueles nobres, aqueles ricos, né, que tinham terras e tal, que viviam no interior do país. Vocês sabem que a China é enorme, né, em extensão, ok? E aí, para se manter no poder, eles então se aliaram aos nobres. Aliaram-se aos nobres, doaram terras aos nobres em troca, né, desse apoio. Depois veio a chamada Era dos Reinos Combatentes, tá? Antes, eu esqueci de falar. Aí na Era Show, olha só, transformaram os domínios em 7 principados independentes, porque, como eu falei, a China é enorme em extensão, certo? E aí foi necessário, então, dividir em 7 principados. Só que um rei, né, de um desses principados, eles vão disputar o poder. Então, assim, depois de 600 anos, né, os nobres apoiando a dinastia Zhou, e depois eles vão dividir em principados para poder administrar melhor, tá certo? E aí
esses 7 principados vão disputar o poder entre si e a vitória coube ao príncipe Qin, né, Shi Huangdi, que fundou o império, o chamado Império Chinês, que nada mais é uma nova dinastia, né, o chamado Império Qin, ou Qin, né, e aí, seguindo aí na apostila de vocês, ó, o imperador Shi Huangdi, que é um Qin, né, tomou uma série de medidas, ó, obrigou os chefes dos antigos principados a entregarem suas armas, ou seja, era uma disputa realmente por poder, tá bom? Depois, pessoal, na apostila de vocês aí vem a chamada, vem, né, um pouco da história da Grande Muralha, tá? E aí eu coloquei aí algumas questõezinhas, né, para vocês pensarem sobre isso. São 5 questõezinhas só para vocês fazerem, né? E depois a apostila traz como destaque a chamada dinastia Han, né? Que ó, trocas culturais com o Ocidente. Então, depois que o príncipe lá que conquistou, né, e fundou o império, e fundou, depois que o príncipe de um dos 7 principados fundou então o Império Qin, ah, depois esse príncipe Shi Huangdi morreu, né? Vai vir uma nova disputa pelo poder, né? E o Bang que vai vencer, ok? E aí essa dinastia então apoiou-se na nobreza também, como seus antecedores, né? Como seus antecessores e em seus exércitos particulares, tá? Para expandir o império e defender também o seu império. Bom, a dinastia Han, ela vai ser bastante importante em relação à técnica e economia, né? Vai ter muitos avanços técnicos e isso vai trazer prosperidade, então, para esse reinado, ok? Antes aí tem um mapa, né, da Rota da Seda, que foi passado em sala, bem explorado em sala, tá aí, olha a distância, né, chega até a Europa, ali no norte da África, na Península Arábica, essa Rota da Seda, então, vai chegar bastante longe, ok? E aí, ó, com os avanços técnicos aí na página 8 de vocês, e o incentivo do governo, os chineses conseguiram produzir maiores quantidades de alimento, de objetos, de ferro, produziram também mais tecidos e com isso o artesanato se diversificou e o comércio se expandiu. Então, se eles produziam muito mais, eles também conseguiram expandir o comércio. Então, a troca comercial, a troca cultural, volto a dizer. Bom, a sociedade, então, nesse período da dinastia Han, ela vai ser dividida, né, na pirâmide social, lembra? Pirâmide social. No topo, então, vai estar o imperador, né? Depois virão os nobres, que eram aqueles que possuíam as maiores e melhores terras, onde os camponeses trabalhavam. Trabalhavam para o dono da terra, ok? E, em troca, ganhavam um pedacinho dessa terra para plantar e colher para o seu sustento da sua família, tá bom? Continuando aí, então, na pirâmide social, né, nesse período da dinastia Han, vem os camponeses, né, os camponeses que são quem trabalha no campo, produz o alimento, né, é o que paga imposto para o imperador, ok? E também trabalha em obras públicas, construindo, né, grandes templos, grandes edifícios, tá? Então, eles vão trabalhar. Mas se vem quando ocorriam enchentes, guerras ou secas prolongadas, ou seja, o camponês ia o quê? Passar fome, né? Os camponeses passavam fome. Isso ajuda a explicar por que explodiram violentas revoltas camponesas durante a dinastia Han. Então, os camponeses aí é uma força muito grande, né? São eles quem trabalham no campo, faz o alimento, ok? E ah, mas se isso falta também, se tem fome, se tem se eles, né, secas prolongadas, eles vão passar fome, também eles faziam grandes revoltas, né? Eles iam lutar, então, por poderem se alimentar, talvez. Depois, pessoal, vem, né, a chamada filosofia, a religião e política na China antiga, então duas filosofias aí vão se destacar, né, que é o confucionismo, ok? Ó, que valorizava
dois princípios, a equidade e a generosidade, ok? Respeito, harmonia, tolerância, culto aos antepassados. Então, esse confucionismo, ele não chega de fato a ser uma religião, como nós já estudamos, talvez, tá? Mas é uma filosofia de vida, certo? Depois vem o chamado taoísmo, ok? O taoísmo, os fundamentos estão na obra do filósofo Lao Tse, cujo nome significa velho mestre, né? Valorizava a vida modesta, o ideal de igualdade, entre as pessoas, né? E dizia que a alma da pessoa que vivesse na simplicidade teria um lugar melhor no céu. Ah, a gente já ouviu isso em outro lugar, né? Talvez do cristianismo, né? Falando de ser modesto e tal, que os pobres, né, têm um lugar no céu. Bom, e aí eu quero destacar aí, ó, de acordo com o taoísmo, o universo é regido por duas forças opostas, e aí eles representam isso com o chamado Yin e Yang. Tá aí o símbolo aí na apostila de vocês. Olha só. E depois a gente vai falar um pouquinho só sobre a Índia, né? Foi pouco também, mas é uma civilização também bastante antiga. Ó, o hinduísmo é considerado uma filosofia de ordem religiosa que engloba tradições culturais, valores e crenças obtidas através de diferentes povos, tá? O hinduísmo, né, da Índia, é, vai ser dividido em três fases, uma fase, né, mais antiga, onde eles cultuam os chamados deuses tribais, e aí depois ah, tem aí as outras fases também. Na terceira fase, eles vão ter o chamado é, a tríade, né, de três deuses aí importantes, ok? E, ah, essa religião, essa filosofia, né, religiosa, ela está presente ainda, né, com o povo da Índia, ok? E lá na Índia também tem o chamado sistema de castas, né, que ela tem a ver com o deus maior dessa filosofia, que é o deus Brahma, né? E aí essas castas vão a sociedade, então, vai ser dividida de acordo com a religião, certo? E aí vem essas castas indianas, olha só, é caracterizado pela hereditariedade e estratificação. A divisão surgiu com a religião hindu, mas foi abolida pelo governo em 1947, porque realmente divide a, a sociedade em castas e isso tem bastante problema, né? Mas isso funcionava dessa forma. Ó, as características, então. Inicialmente existiam 4 castas bem definidas, que vem do deus Brahma, que é o que a gente vai falar aqui, que são os Brahmanes, os Kshatriyas, as Vaishyas e os Sudras. E por último, lá por último, tem os Dalits, ok? Então, os Brahmanes é considerados que nasceram da cabeça do deus Brahma. Os Kshatriyas, então, eles são considerados que nasceram dos braços do deus Brahma. Os Vaishyas, então, das pernas. E os Sudras dos pés. E os Dalits, lá da poeira do deus onde ele passava, deixava a poeira e nasceram os Dalits. Então, é interessante, né, essa divisão aí, para a gente pensar. É, isso aqui foi só uma aulinha de revisão, né? Que a gente já passou por essa matéria aí, já estamos sabendo tudo aí, né? Sobre esse assunto. É interessante que você escreva, né? Que você escreva no seu caderno, que você escreva na sua apostila, que você resuma a apostila, que você responda às questões propostas, tá? Faça exercício. Lembra das dicas de estudo? Faça exercício. Assim, vocês irão se dar muito bem. Tá joia, pessoal? Espero que eu tenha ajudado vocês nessa revisão aí, tá bom? E ainda temos muita coisa para nós estudarmos, certo? Lembrem-se sempre que estamos no fórum para a gente responder vocês, sempre que vocês tiverem dúvidas, beleza? Pessoal, um grande abraço para vocês, até a nossa próxima aula. Até lá!